Por que eu sinto culpa só de querer algo para mim? É com essa pergunta que eu começo este novo vídeo, dessa nova série, Lide com Sabedoria. Esse é o segundo vídeo da série. E por que essa pergunta ela é tão importante? E por que nós, mulheres, nos sentimos tão culpadas, mesmo a gente podendo e tendo ciência de que a gente às vezes faz tudo e que sim, a gente pode ter um momento livre, um momento só nosso. Mas a culpa é algo intrínseco dentro da gente, é estrutural. Então vamos junto com a gente, perfeita, sejam muito bem-vindas. E para começar esse vídeo, eu gostaria de perguntar como vocês estão hoje. Espero que vocês estejam muito bem. Escreva aqui, se não tiver também, escreva pra gente te acolher, pra gente se abraçar, pra gente trocar. Porque aqui é um bate-papo de mulher pra mulher. Quanto mais a gente troca, mais a gente aprende e evolui juntas, tá bom? Então vamos lá. Por que eu sinto culpa? Porque sentimos culpa. Porque isso está intrínseco em nós mulheres, né? Tenho a minha colinha aqui, caso eu precise. Mas a verdade perfeita é que isso vem de muito tempo atrás. Isso é um sistema patriarcal que a gente vem vivenciando todos esses anos. Mas é culpa disso enfim, só porque esse sistema acontece, quer dizer que a gente vai sentir culpa para sempre? Não. Tudo pode ser curado, tudo pode ser observado. Então, a culpa, ela vem de algo muito mais profundo dentro de nós. Vem de algo que a gente aprendeu, vem de algo que a gente às vezes não se permitiu, ou que não nos permitia. Não nos permitia sentir dor, ou vontade, ou desejo. Lembra que eu falei pra vocês sobre que, no vídeo passado, que muitas vezes, pra gente se encaixar, pra gente poder caber, a gente entrava nessa persona, nesse papel da boa menina? Todas nós passamos. E falei também que beleza, é ótimo ser uma boa menina, mas somos agora boas mulheres e boas mulheres escolhem o que elas querem, escolhem os limites, com quem quer estar, o que fazer. Então, para poder dar esse passo seguinte desse poder de escolha, porque não é só escolher, né? A gente sabe, porque muitas vezes a gente escolhe e vem aquela felicidade ali, para não falar culpa, o tempo todo dentro de nós, só enchendo linguiça, papo, coisas que às vezes a gente nem pensa. E muitas vezes quando a gente tá feliz, a gente tá dentro de nós, assim, bem resolvida, a culpa às vezes bate lá. E como a gente pode resolver isso, Amanda? Vamos comigo que a gente vai ver como a gente pode resolver isso. De uma maneira que não é que ela vá sumir total, mas a gente vai observá-la, entender e descobrir da onde que ela vem. Assim a gente pode eliminá-la, tá bom? Então vamos lá. Falar do complexo de culpa feminina, a culpa que aparece só de existir uma necessidade própria, sem que nenhum dano real seja acontecido. Então, muitas vezes a gente está aqui para se doar, né? Então a gente se doa tanto. Se doar é algo tão natural para nós que a gente faz assim, com facilidade, né? Isso para algumas mulheres. Outras, quando estão na sombra do doar, porque às vezes machuca muito doar, ela faz ao contrário. Aí já é um caso muito extremo de um egoísmo. Mas quando a gente olha pra gente, a gente não está sendo egoísta, a gente está se priorizando. E a gente se priorizando é assim que a gente vai ser uma versão melhor. Tanto para nós, né, mulheres, quanto para a sociedade, para os filhos, para o nosso marido, para, enfim, para o que quiser, tá? Essa culpa aqui, ela não tem um motivo real. Como eu falei antes, ela é estrutural, ela vem de antes. É como que se toda vez que a gente sentisse algo que a gente realmente quisesse, alguém nos proibisse. Ou algo dentro de nós nos proíbe. Por quê? Porque é algo que já está dentro de nós. Se permitir fazer o que a gente quiser, ser livre, falar o que a gente quiser, que é algo que muitas mulheres é preciso ficar calada, não pode falar, os homens estão falando. Algumas de vocês já ouviram isso dentro de casa? Casa, por exemplo, que tem pai, né, e mãe ali dentro do sistema, por exemplo, no Nordeste ou no Sul, coisas muito extremas assim, né, no Leste, Oeste, ela consegue ver essa questão perceptiva, principalmente com nossos avós ou pais que são mais velhos, né? É uma questão muito estrutural mesmo. Então, quer dizer que é pra gente aceitar calada? Não, mas o que a gente pode fazer em relação a isso? Talvez naquele ambiente que não é muito confortável, porque mudar uma pessoa, mudar um ambiente total, exige muito esforço. Pode acontecer. Eu acredito que tudo é possível, que todo mundo pode mudar. Mas às vezes quando não é possível, tá muito difícil ali, mude para dentro de você, mude para fora da sua casa, daquele ambiente que é mais tóxico, aquele ambiente que é mais limitado, né? Porque a gente tem que se esgotar tentando mudar algo que às vezes não quer mudar e, enfim, só vai nos prejudicar e atrapalhar a nossa evolução e desenvolvimento, tá bom? Então, presta atenção nisso, porque essa culpa, ela vem lá de trás. Então, observar isso, observar como nossa mãe nos ensinou, como nossas vós ensinaram nossas mães, e perceber que é algo que, às vezes, nem elas perceberam que elas estão fazendo. Muitas vezes elas nem sabem que elas têm culpa o tempo inteiro. Então, já que a gente está acessando conhecimento, já que a gente está podendo olhar isso com mais profundidade, né? A gente pode perceber e acolher nossas mães, nossas vós, nossas irmãs, e todo mundo que sente essa culpa imensurável e que é impregnada às vezes, né? Então, vamos falar para todas as mulheres que sim, você pode, né? É, uma forma de você entender, mais ou menos, se você está usando muita culpa, né? Pensando muito em que você é culpado de algo, sentindo essa dor, né? Porque é uma dor. Não consigo gastar comigo sem justificar. Você vai comprar uma coisa para você, se você é mãe, se sente culpada porque sua filha também está precisando de alguma outra coisa. E sempre vai ter alguém precisando de algo, sempre vai ter algo que a gente possa dar a mais. Mas o que você pode fazer para você equilibrar isso? É você entender que pode ser um para você, um para ela.
ou um para ele, se for um filho, ou um para o marido, ou um para a mãe. Então, é possível você também se permitir dar as coisas. Lembre-se, primeiro a máscara ela vai para você, né? Lembra aquela frase do avião? Primeiro coloca a máscara dentro de você, respire. Assim você consegue ajudar o outro. E isso é para tudo na vida. Então, a culpa, ela só vai servir para uma reflexão e para, assim, confirmar que sim, você pode. Tá? Sempre acho que tem algo mais importante para fazer com esse tempo, com esse dinheiro. É como se quando você finalmente encontra um tempo dentro daquela sua agenda lotada, de todas as tarefas do dia, você pega e você para pensar, beleza, eu tô com esse tempo, mas tá precisando passar uma roupa, ou preciso ir no salão, mas meu marido pediu para eu comprar água. Enfim, tudo pode virar justificativa aqui, tá? Tem diversos exemplos, tem o dever de casa do filho, tem precisa levar o pai ao médico, ou coisas ainda menos importantes, mas que quando você para se priorizar, isso vira uma bola de neve gigante, porque você não sabe o que fazer, né? Porque às vezes você ficou muito tempo sem se permitir se agradar, se dar prazer, sem se justificar, simplesmente porque você merece, né? Qual foi a última vez que você quis algo só pra você e que o que veio primeiro? Veio aquela vontade ou aquela culpa? Isso é uma outra forma também pra você conseguir identificar, perfeita. Porque muitas vezes a gente vai na vontade, mas quando a gente tá lá no ato, a gente para e pensa, deveria estar fazendo outra coisa. Ai, meu Deus. Né? A gente passa por isso, eu passava por isso, eu passava. Hoje, o meu maior objetivo é viver alinhado com a minha essência. E é isso que eu quero trazer para vocês. É isso que eu quero que vocês sejam, essas mulheres livres e abertas para conseguir viver alinhado consigo, tá bom? É, o valor feminino, historicamente, né, já voltando para a gente entender de onde veio isso, assim, com mais clareza, ele vem colocado muito no cuidado com os outros. Por isso eu fiz o primeiro vídeo, porque eu cuido de todo mundo, menos de mim. E a nossa necessidade própria, ela vem em segundo plano, né? E como a gente consegue mudar essa chave, virar essa chave, né? O nome que a cultura dá a quem se prioriza é egoísmo. Então é como se realmente, quando você finalmente você consegue passar por todas as camadas dentro de você, para que você consiga dar aquele passo que você precisa para se priorizar, fazer aquilo que você precisa. Vem a sociedade, vem um lado de fora falando, não, não faça isso. Vem aquela amiga que você achou que era sua amiga, que muitas vezes é sua amiga também, mas que está numa sombra ainda pior que a sua, ainda mais dolorida, com ainda mais camadas, né? Que não se permite. E aí acha que você também não pode se permitir. Ou aquela sua tia cheia de comentários, ou prima. Então, assim, presta atenção que quando você se resolver do lado de dentro, nada disso importa mais. Porque é essa questão mesmo, é você conseguir dar espaço para frente por você, para você, e por todos que você ama. Porque uma vez que você tá bem, você consegue ajudar e melhorar e o ambiente ficar ainda mais incrível, tá? A abnegação feminina sustentada estruturas que não funcionam sem esse sacrifício. Então, quando você é, vive essa questão de começar a se dar prazer, você para pra pensar, meu Deus, não estou fazendo mais sacrifício para aquilo, ou as pessoas não veem mais isso. E aí você começa a encontrar um novo mundo, porque é simplesmente algo que você não conhece. Como é viver um mundo sem culpa? Já pensou? Eu poderia até fazer um novo vídeo sobre isso. Como é viver em um mundo sem culpa? É um mundo abundante, é um mundo feliz, é um mundo belo, é um mundo merecedor, é um mundo que você merece viver, que eu mereço viver, que todas nós merecemos viver. Uma coisa é você fazer muito mais algo, né, descompensar essa balança, e aí você deixa de fazer algo. Isso não é questão de culpa ou de egoísmo, é questão de buscar como melhor organizar o seu tempo. Você entende que existem outras formas de você colocar, em vez de você pegar e ficar sentindo culpa por aquilo que você sabe que você precisa? Quantas vezes a gente sente que a gente está muito tenso, a gente precisa muito, 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 muito de uma massagem, ou de um tempo para nós, ou respirar em algum canto, ou simplesmente andar sem justificar nada para ninguém. E aí a gente para e pensa, ai meu Deus, eu não sei se eu posso fazer isso. Alguém vai falar alguma coisa. Pare de colocar o mundo de fora para dentro, porque isso atrapalha muito o seu desenvolvimento e a sua evolução. E é assim que muitas vezes a gente acaba entrando em crises, que a gente às vezes nem vê os sinais acontecendo. E os sinais eles estão lá atrás, e eles estão dando mesmo, né? São alertas. Você começa a fazer algo e sente essa culpa imensurável. Ou senão você pega, começa a sentir uma dor e vai adiando. Quer dizer, é só permitido você parar, né? Quando simplesmente você está doente. Quando tem algo que realmente não te tira da cama, aí sim você pode descansar, sem culpa. E quantas vezes, inconscientemente, ficamos doentes para que a gente possa parar? A gente coloca uma cólica que ela fica muito maior. É o corpo também avisando, tá, gente? Não é a gente exagerando, só por exagerar, a gente tá sentindo. É uma dor de cabeça, é uma enxaqueca. Tudo isso é nosso corpo pedindo pra gente parar. E como a gente pode fazer isso sem precisar chegar a esse extremo? Captando os sinais e fazendo isso aos poucos. Comece devagar. Ninguém tá com pressa, não é competição com ninguém. Isso aqui, essa jornada é sua, é única. O que eu tô trazendo aqui é, você pode caminhar lá no seu ritmo, do seu jeito, sem culpa, tá?
É, você não nasceu se sentindo culpada por querer, né? Então, isso foi ensinado para nós. Lembre-se sempre disso. O bebê, quando ele nasce, ele vem que nem um carro zero. A lagem, a- é quando. Depois eu explico isso na legenda, tá? Mas é como se a gente estivesse realmente pura. Tão pura que a gente vai descobrir como a gente vai ser, né? Dependendo da nossa criação e nosso desenvolvimento. Então, te ensinaram que merecer vem depois de servir a todo mundo. E quando a gente entra em contato com esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, e realmente percebe que foi assim nos ensinado a vida toda, a gente toma um choque. E esse choque, ele muitas vezes pode servir pra gente chacoalhar mesmo e pensar, meu Deus, eu não quero mais isso, eu quero viver uma vida em paz, eu quero viver uma vida plena, eu quero viver uma vida que eu mereço. E eu posso fazer isso sem estar com essa necessidade de ter que agradar a todo mundo, né? Então, pense como está o seu ambiente, como é a sua vida, como essa culpa entra na sua vida também, reflita. Vou dar um tempo aqui para você pensar mesmo, ou você pode dar uma pausa aqui no vídeo, porque é muito importante a gente refletir isso. E você vê que isso é um bate-papo mesmo, eu não estou pegando, ensinando uma metodologia, estou mostrando que muitas vezes a gente faz isso sem a gente perceber. E que sim, a gente começando a ficar mais consciente, mais atenta, a gente consegue reverter esse caso, para que a gente não precisa, muitas vezes a gente pega a culpa às vezes da família do marido, nem é da nossa família, ou se não do vizinho, ou das mulheres do ambiente que a gente trabalha, né? Então, vamos prestar atenção para livrar-nos da culpa. E me conta aqui nos comentários também o que você está adiando para si até merecer ou ter tempo. Vamos fazer aquilo que a gente merece e fazer aquilo que realmente a gente precisa, porque a gente tem tempo. É só a gente se reorganizar e todo mundo entender que somos humanas, ok? É, vamos diferenciar, né? O caminho, como é o caminho, como é essa travessia, né? É priorizar-se, não é abandonar quem você ama. Eu falei isso no outro vídeo também. É você apenas parar de operar a partir de uma dívida que ela não existe, né? Você não tá devendo nada a ninguém. E mesmo que você esteja, você também pode se permitir ter um tempo para você. Uai, uai, sir, né? Que nem os meninos. Essa culpa, ela tem raiz, ela tem nome. E ela pode ser desarmada por feitas. Isso também se aprende, né? Aqui é onde nasce a ponta, né? Que faz com que você volte para si, que volte para esse retorno. Essa série de vídeos, ela vai te levar a um caminho, ela vai te ajudar a atravessar, né? E a Estou Pronta, ela também é que ainda eu não sei oficialmente. Mas já tem uma lista VIP do curso, o retorno é um curso de 3 dias, é uma experiência perfeita. Que faz com que você volte para si através dos seus sentidos, volte para si através de leveza, não é aquelas metodologias pesadas que você tem que se dedicar muito, é apenas você começar a aprender a observar isso através dos sinais mais sutis até os mais extravagantes, tá bom? É, o retorno ele é um caminho de reconexão com o direito de querer, sem culpa, né? Como eu disse, como eu falo, e a frase do curso é: com o retorno, eu aprendi a ser. Aprendi a ser a mim mesma, aprendi a ser essa Amanda incrível que está aqui sentada, compartilhando com aquilo que eu posso, com conteúdos que com certeza sei que vai agregar. Porque é isso, porque eu aprendi a ser assim, porque eu me reaprendi, eu recomecei. E você também pode. Tá? O seu jeito vai ser ainda mais único, mais perfeito, mais seu. E isso é incrível. Quanto mais a gente acende a nossa luz, quanto mais a gente se reverbera, quanto mais a gente cria essa questão de tipo, eu posso ser, ter e fazer tudo o que eu quiser, a gente muda a chavinha, porque a gente entende que a gente realmente pode. O arbítrio, ele é livre, né? E quem nos prende todo ao redor, ou é a sociedade, ou é o ambiente, ou às vezes nós mesmos. Então vamos prestar atenção. Se a gente pode mudar o ambiente, vamos mudar. Se a gente pode mudar nós mesmos, vamos mudar. Se a gente pode mudar o que for preciso, a gente muda, tá? Lembre-se, tudo tem um tempo, né? Tudo tem uma organização, não precisa jogar tudo pro alto, até porque não é só sair da culpa para qualquer lugar, é sair da culpa para um ambiente ainda melhor, mais abundante, tá bom? Se a culpa é familiar para você, o retorno foi feito para esse exato ponto, para você entender que a gente pode viver sem isso, tá? E vamos lá. Reforçar que querer algo para si não é traição a ninguém. Eu vou repetir, porque essa frase ela é muito importante. Reforçar que querer algo para si não é traição a ninguém. É o primeiro sinal de que você está voltando a existir para além do que dá aos outros. E é exatamente isso, perfeita. Comente aqui o que você sente. Comente aqui como você pode agir a partir de hoje. Você está pronta. Você encontrou esse acesso. O estar pronta é justamente você entender que a partir do momento que a gente cria consciência, a gente pode mudar, a gente pode querer. E a gente pode entender que existe um desejo por trás de tudo isso. E esse desejo, ele é da mulher. E todas nós mulheres temos ele. Por mais que a gente tente negar, por mais que a gente seja muito, 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 muito civilizada, muito encaixadinha, muito educadinha, sabe? Tipo, a gente pode mudar.
A gente pode parar de querer caber naquele ambiente que só nos ensinaram que é possível caber dentro dessa caixa. A gente entende que tem um mundo todo, que tem um universo. Para pra pensar realmente ao pé da letra. Tá? Elon Musk aí criando foguetes, né? E jatos, né? Foguetes jatos para você poder ir para outro planeta. Olha o quanto já não cabe mais. E por que é um homem fazendo tudo isso? Porque ele foi permitido que é possível sonhar. E mesmo ele sabendo que podia sonhar e saber que ele alcançou tudo isso, ele enfrentou várias barreiras. E uma delas também pode ser culpa. A culpa não é só intrínseca da mulher. Mas a gente carrega mais, porque essa sociedade patriarcal nos ensinou que é preciso merecer. E muito, né? Pra gente conseguir ter esse sacrifício, essa dor. Até as religiões nos ensinam isso. Então, tá isso em todo o ambiente. Então, a gente precisa estar muito atenta, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Há 1500 anos atrás, porque como aqui eu moro em Porto Seguro, né? Essa cidade, ela é histórica, foi aqui onde os portugueses, eles é, é, pausaram, né? Atracaram, melhor dizendo, pausaram. Atracaram e entraram em nossas terras. E quando eles chegaram aqui, eles encontraram índios. Os índios, eles tinham suas colmeias, sua sociedade, seu ambiente, seu conjunto ali. Mas eles não tinha tanta prisão, não tinha tanta caber, sabe? Você tinha tempo livre. Quer dizer que é pra gente viver como índia manda agora, em 2026? Não. Mas eu quero dizer que todas essas regras que foram nos ensinadas e antinaturais, porque quando a gente tenta ficar muito dentro da regra, né, certinho, perfeitinho, de acordo com alguma regra que alguém colocou, a gente acaba saindo do nosso natural, a gente acaba saindo de nós. Porque, querendo ou não, a gente precisa de um tempo pra gente descansar. A gente pode ter um tempo pra gente comer sem pressa, relaxar, dormir. Amanda, não tem como, eu tô fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu tô na fase mais agitada da minha vida. Como que eu vou fazer isso? Perfeita. Olhe pra dentro, sente consigo mesmo. Sério, sente consigo mesmo, assim. Tipo, que nem eu tô aqui sentada, de frente a um celular. E para pensar, o que eu posso fazer hoje pra eu ser melhor amanhã? Ou o que eu posso fazer hoje pra enxergar como eu posso me dar o melhor hoje? Ou o que eu não quero fazer mais, porque eu sei que eu mereço o melhor. Faça essas perguntas-chave, essas perguntas elas são infinitas, né? Veja como o que falta, sabe? O que você sente que você precisa fazer para merecer aquilo? Então, vamos fazer essa pergunta. O que eu preciso fazer para merecer a vida que eu sempre sonhei? No mínimo, você sabe que você merece. Sabe que você está pronta. Sabe que você é uma mulher perfeita. Que você é uma mulher perfeita em evolução. Que tá tudo bem você errar e que você trocar de caminhos, você terminar relacionamentos, começar uma vida nova, mudar de emprego. Tá tudo bem. E faça isso. Veja como você se sente. Comente aqui depois. Este vídeo, Lide com Sabedoria, essa série, né? É justamente para você lidar com sabedoria, até com a culpa. Como você pode fazer com que ela seja sua amiga? Porque a culpa, na verdade, é aquele sinal de dívida. Mas para pra pensar se ela fosse. É que nem o medo. O medo, ele é um aviso. Quando a gente sente medo de algo, vem algum bicho, né, pra cima de nós, assim, a gente sente o medo. O que isso representa, né? Alerta, fique alerta, fuja, corra. E a culpa? O que ela representa? Qual seria o oposto da culpa? Né? Então, busque as respostas dentro de você. Escreva aqui se você já sabe. E vamos viver essa vida abundante, porque estamos prontas e merecemos. Tá bom, perfeita? Um beijo. Até o próximo vídeo.